Graça e paz, meu Senhor e Salvador Jesus, para os meus irmãos, né? Como eu falei anteriormente, que a gente ia retornar aos conteúdos, né? Um bom dia para você, que vai assistir esse ensinamento, que o Senhor venha te abençoar profundamente, né? Quero continuar o ensinamento sobre a oferta de primícia, né? Que o primeiro ensinamento nós fizemos sobre dízimo. Aí quero continuar esse ensinamento, né? Ensinamento é um ensinamento um pouco polêmico, né? Principalmente em plenos século XXI, esses dias, né? Então, mas eu quero trazer aqui algo muito profundo para meus irmãos, tá bom? Né, os benefícios que a oferta de primícia traz, né? Os altares que são quebrados no mundo espiritual. Nós aprendemos pela cultura que o Senhor já levou tudo, realmente Ele já levou tudo na cruz, né? Mas também na cruz Ele liberou toda sorte de bênção. E aí você pode se perguntar por que eu não sou abençoado, porque alguém da sua família não permanece frequentemente na igreja, por que o seu casamento também não, muitas vezes ele não permanece firme. Talvez você tenha até uma vida de oração, uma vida pautada em oração, né? Em jejum e às vezes não rompe isso, né? E por que eu digo que o assunto é polêmico? Porque muitas pessoas, eles foram ensinados, eles aprenderam, não que as pessoas que ensinaram eles não são de Deus, né? Mas eles aprenderam e não estavam totalmente na dimensão espiritual, uma dimensão que no mundo espiritual ele vale muito. Vale muito, 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 no mundo espiritual ele vale muito. Então, muitas vezes nós não conseguimos romper, né? Porque nós não fomos ensinados assim. O mundo espiritual ele é muito amplo, muito vasto. Eu ainda preciso aprender bastante. Preciso mergulhar mais um pouco eu já aprendi, quero compartilhar com meus irmãos. E como esse conteúdo foi o pedido de uma irmã e por intermédio desse conteúdo a gente está fazendo esses estudos, né? E eu quero que... Ele também é um pouco longo, né? Mas eu vou tentar diminuir o máximo possível para que você venha mergulhar, né? Porque às vezes nós tínhamos tempos para tudo, tempos para... Às vezes nós ficamos horas e horas assistindo algo que não edifica, né? Às vezes nós não vamos no YouTube buscar uma palavra que edifica, uma palavra ali, não vamos buscar uma palavra que muitos irmãos usam as redes sociais para criticar uns os outros, né? E às vezes nós vamos buscar aquele conteúdo que nos preenche, que nos faça algo na nossa vida, né? Que transforma a nossa vida. E às vezes nós ficamos desse jeito. E tem tantas mensagens boas no YouTube, né? Mas às vezes a gente não quer parar um tempo para mergulhar. E quando a gente paramos,
para mergulhar sobre isso, a gente aprende mais. Eu passei 6 anos e meio aprendendo com o Senhor para hoje, pouco que eu aprendi passar para você, né? Então, que você venha mergulhar bastante, você venha olhar com calma para ver o que o Senhor tem para com você, né? E principalmente aqui na nossa região onde nós moramos, é muito complicado falar sobre esse assunto, porque os homens que estão na frente da obra, eles aprenderam assim, né? Mas nós vamos ver que tem algo mais profundo para nós aprender, né? Algo mais profundo para nós aprender. E é sobre isso, sobre esse contexto que eu quero mergulhar sobre os benefícios da oferta de primícias, né? Como eu já falei no vídeo anteriormente, aqui nós não tiramos oferta, aqui nós não tem dízimo, né? E eu deixar o critério dos irmãos para que eles venham ofertar, dizimar do fundo do seu coração, para que eles venham ter benefício futuramente, né? Então, quando nós dizimamos corretamente, você põe uma cerca ao redor da sua vida. Mas quando nós dizimamos só por ritual, um rito religioso, aquilo não vai servir de nada, né? Então, tem esses benefícios. Mas como nós não fomos ensinados, nós não tiramos benefício dessas bênçãos a qual o Senhor nos deu, né? Então é sobre isso que eu quero ensinar meus irmãos, né? E o texto básico que eu quero deixar sobre a oferta de primícia é em Hebreus capítulo 11, do versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofertou a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quando as suas ofertas por meio dela. Também o mesmo, depois de sua morte, ainda fala. Vou ler outra versão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Versão atualizada. Pela fé, foi pela fé que Caim ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo próprio Deus aprovado a sua oferta por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, peguei esse texto base aqui porque a maioria das pessoas eles vão falar, mas irmão, isso é lá na antiga aliança. Antes de nós começar aqui, irmão, talvez vocês vão ouvir o barulho de carro. É porque o mundo espiritual ele é muito amplo. E aqui dá vontade de rir porque eu deixei para esse horário, que é calmo de madrugada, é calmo, né? Não tem, né? Eu deixei chorado. Assim, quando eu comecei, já começou o carro para lá e para cá, e esse horário não costuma passar carro. Mas como eu comecei a gravar, começou o barulho dos carros, né? Mas isso é só para você entender o sobrenatural. Isso é só para quem crê. Para quem não crê, não... Aleluia, Deus. Voltando aqui à palavra. Então, antes de mais nada, os críticos que vão ver esse citamento, eles vão querer
distorcer um pouco, né? Mas isso não vem ao caso, né? Muitos vão ser abençoados, muitos eu creio que vão ser abençoados por esse ensinamento, e é isso que nos interessa, né? Então nós vemos aqui que até os dias de hoje o nome de Abel ele é falado. E quem que dá o testemunho? O próprio Deus. Nós vemos aqui que o próprio Deus ele testemunha sobre a oferta de Caim, de Abel, perdão, né? Então você vê que pela cultura já a cultura do princípio do céu era o mais velho que tinha que ofertar, né? Mas aqui tem algo tão espiritual, irmão, que o inimigo ele já foi trabalhando na vida do primogênito, que era Caim, né? E como foi que eles aprenderam isso, irmão? Eles aprenderam isso com seu próprio pai, Adão. Adão já tinha um princípio de oferta, né? Se nós vemos que eles aprenderam com seu pai. E como foi que eles aprenderam isso? Aprenderam com o próprio Deus. Adão aprendeu com o próprio Deus. Porque a primeira oferta de primícia foi dada por Deus, por seu Filho Jesus, o primogênito de tudo. E por que é que nós, às vezes, não entramos nessa dimensão? Por quê? Porque nós temos uma mente caída, né? E achamos que tudo que nós conseguimos foi do nosso mérito. Nosso mérito. E então fica mais fácil a gente criticar e não fazer a vontade do Senhor, né? Então nós vemos aqui que foi pela fé, Abel ofereceu a Deus. Aqui nós já vemos um primeiro ponto muito interessante, né? Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. E quando nós vamos ver o Velho Testamento antes da lei, irmão, entenda que aqui não existia a lei, aqui já era graça. Porque hoje nós dizemos, estamos na graça, pronto, né? Então, quando nós entendemos o que é realmente a graça, nós começamos a dar graça ao Senhor por tudo, entendeu? Quando eu entendi isso na minha vida, o amor de Deus na minha vida, eu parei de ter uma vida de pecado e comecei a andar na dimensão do Senhor Jesus, né? Então, como eu lhe disse, é um assunto muito polêmico, né? Isso aqui é a terceira parte deste ensinamento, né? E então nós vamos mergulhar bastante sobre as primícias, tá bom? Vou aqui primeiro citar as ofertas de primícias e depois o que ela faz no mundo espiritual, tá bom? Aqui o primeiro que nós vemos é Abel. Ele dando uma oferta de primícia para Deus. O segundo que eu quero relatar aqui, também nós vamos ver uma oferta de primícia grandiosa, né? Não vou falar nem a de Jesus, que foi a primordial, a que Deus dá acima de tudo. E se nós for ver em Gênesis 22, versículo do 16 ao 19, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, nós vemos o sacrifício de primícia do patriarca Abraão, né? Glória a Deus. Patriarca Abraão. E quando nós vemos que Abraão ele pega o seu primogênito, o seu filho primogênito, e leva para o monte para sacrificar. Então ali é a oferta de primícia de Abraão. Abraão já tinha ofertado bastante, tinha levantado muito altar.
Quando você vê até ali, ele tinha levantado bastante altar. Mas aqui ele vai se superar, ele vai dar a sua oferta de primícia. E aqui quando ele dá a oferta de primícia, nós vê aqui algo muito grandioso, né? E o versículo diz assim, e disse-lhe, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro, pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Tá vendo aqui, irmão? Então, quando Abraão ele resolveu a obedecer a Deus, porque a oferta de primícia, geralmente o Senhor vai falar conosco. Geralmente não, o Senhor vai falar conosco. Não é eu, não é pastor, não é ninguém que vai estabelecer aquilo que você vai dar, né? Aquela oferta de primícia, o Senhor que pediu. Então Abraão fez, né? Abraão fez aquilo. Já vindo da onde? Do começo de Abel. Abel já tinha feito lá no começo. E agora o nosso pai na fé, Abraão, ele faz um sacrifício extraordinário, né? Extraordinário. Hebreu também vai relatar sobre essa maravilhosa graça que Abraão também fez, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, mano. Então, ela tem... A fé de primícia, ela tem um valor tão grande, mano, no mundo espiritual. É algo profundo, né? Algo profundo que só mesmo quem faz para entender um pouco sobre isso, entendeu? Mas isso precisa você ter fé, o Espírito Santo gerar fé em você, tá bom? Então, os benefícios que os altares, que a oferta de primícia ela derruba, né? Aqui nós vemos que o Senhor ele renovou a promessa a Abraão, quando ele deu a oferta de primícia, né? Renovou a promessa. Vou continuar. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia, do mar, e eles vencerão os seus inimigos. Aqui, essa oferta de primícia de Abraão tem duas conotações. Algo muito interessante. Primeiro, ele ia ser abençoado, o Senhor ia abençoar ele ricamente. Ele ia ser próspero. A chave profética. Aqui o Senhor está dizendo a Abraão que ele ia ser próspero. Aí você diz, mas Abraão já era próspero. Mas ele ia ser mais e mais. Ele ia prosperar. As riquezas de Abraão iam se multiplicar. Entendeu? Um dos fatores que a oferta de primícia ela faz, mano, ela quebrar toda a miséria, todo tipo de miséria na sua vida. Quando Deus fala, ele pede um sacrifício de primícia, né? Ele, se for no lado financeiro, né? O Senhor, ele começa a te abençoar, porque aqui ele diz, ó, vou ler também na outra versão para você entender um pouco. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas isso aqui é maravilhoso, é profundo demais. É um conteúdo aqui que ele vai bastante longe. Vou ler aqui em outra versão aqui para você entender.
aqui nessa versão de ação. E disse-lhe: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. O versículo 17 é assim: que deverei te abençoar e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do mar, as estrelas do céu, perdão, e como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, né? Aqui, essa conotação aqui dessa versão, né, diz que derramarei, desverás, te abençoar, e certamente multiplicarei. Né? Essa versão aqui não fala das riquezas, mas já essa versão que eu li primeiro fala que ele farei com que os seus descendentes, não, primeiro, 16, 16. É o 16, porque eu tinha aqui me enganado. 16. E fiz jurar por mim mesmo, e diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, né? Porque ele não negou o próprio filho. Essa versão aqui diz que ele abençoar ele, né? Porque abençoarei você ricamente, né? Então, quando nós fazemos isso, o Senhor ele derruba todo trono de miséria na sua vida e te abençoa. O 17, vou correr aqui um pouco o 17, que aqui tem muito. O 17, farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do mar. Outro ponto crucial, que o Senhor ele faz com que a tua descendência ela prospere mais e mais, cresça. Aleluia, cresça. Porque o nosso antepassado fizer uma oferta de primícia, irmão, vai alcançar toda a nossa descendência. Então, o Senhor ele faz com que nós crescemos, né? Como as estrelas do mar, assim que ele disse para Abraão. Também como os grãos da areia do mar. E o mais interessante, irmão, que nós vencemos os nossos inimigos. Aqui ela diz que que tomar posse das cidades dos nossos inimigos. Então a oferta de primícia também derruba maldições hereditárias, tudo que veio do nosso antepassado, a oferta de primícia ela derruba. O inimigo veio operando na sua família, a oferta de primícia ela faz isso, entendeu? Então a oferta de primícia ela derruba tudo isso. E nesse contexto aqui que Abraão, o Senhor disse que ia abençoar Abraão ricamente, vou contar com esse testemunho, né? Porque eu poderia ir muito mais e o vídeo ia ficar bastante grande, né? Conheci uma mulher, nesse período eu não entendia muito sobre esses fatores da oferta de primícia, o quanto ela era poderosa. O Senhor disse que ia abençoar essa mulher e ela começou um trabalho e o dinheiro que ela ganhou do primeiro trabalho que ela começou, ela deu uma oferta. Ela pegou tudo. Irmão, ela pegou tudo. O primeiro dinheiro que entrou, ela pegou e deu oferta. Irmão, essa mulher foi abençoada. Essa mulher foi abençoada. Não vou contar que eu digo porque eu convivi, né,
no meio disso tudo eu via a prosperidade dessa mulher, né? Porque ela deu tudo. O primeiro dinheiro que entrou, ela abençoa. E o Senhor não falou, obviamente, falou ao coração dela, e ela fez aquilo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando o Senhor fala no nosso coração ou audivelmente, e você faz, o Senhor é fiel, né? Mas isso é por fé, como eu li no começo. Abel fez por fé. Por a fé ele trouxe o sacrifício, a oferta de primícia, entendeu? Então essa mulher foi abençoada ricamente. E você pode dizer, irmão, mas continuou? Não, porque ela não permaneceu firme, né? E não continuou. E aí você pode dizer, irmão, mas eu dou só aquela oferta e pronto, eu continuo e eu paro. O bom é que você continuar sempre ofertando, que ser anulado da finança. Se você vem de uma geração que não prospera, não sai daquilo ali. O Senhor falou contigo em dar uma oferta de primícia, mas aqui vou ser bem claro para você, não é pastor que vai dizer o preço, não é ninguém que vai dizer, ó, tu vai dar em canto fulano e tal, não. É o Senhor que vai te dizer como tu faz, quanto tu vai dar, né? E para quem o Senhor quer que tu dê. E é desse jeito, não ninguém, pessoas vai indicar tanto e tu vai dar em pastor fulano, coisa não. É o Senhor que fala conosco, né? É o Senhor que fala conosco, então nós... Aí você pode dizer, irmão, mas já sou abençoado financeiramente se precisar disso. Amém. 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 Mas nós vamos chegar mais para frente. Então essa mulher foi bastante abençoada, né? E na área... E o outro testemunho também aqui, né? O irmão que sustenta a igreja aqui com oferta de primícia, diz-me, ele continua também ofertando. E ele sozinho ele sustenta praticamente a igreja, a dívida da igreja. Normalmente é dízimo, ele é de Fortaleza, só que ele foi agora recente. Eu já sabia já como era e passei as coordenadas para ele, ele começou. Algo interessante, irmão, que sempre ele começava a ser abençoado com um pouco, tudo desmoronava. E ele tinha um carro, né? Eu sei que foi acabando tudo, ele já estava endividado, o nome dele foi sujo no banco, etc. E ele fez uma oferta de primícia, para a igreja. Ele fez uma oferta, comprou mandou uma caixa de som para a igreja. Nesse tempo nós não tinha som, já tinha, mas ainda faltava outros, né? E o Senhor abriu a porta para ele, agora comprou um carro, né? Eu vou dizer aqui a marca do carro, mas um carro bem, um emprego bom, e é ele que sustenta a igreja. Ele praticamente sozinho sustenta a igreja com o que ele manda. Ele ofertou e continua ofertando, né? Então ele foi quebrando essa área que não se sustentava o que ele ganhava. Ele não bebia, não jogava, essas coisas, mas quando ele estava no alto, desmoronava, ele tinha um prejuízo e o Senhor tem abençoado ele. Oferta de primícia, mano. Vai derrubando tudo isso, né? Outro caso também de um irmão, ele deu uma oferta de primícia também, mas só que ele não continuou, mas o Senhor começou a abençoar ele. Ele já tinha um carro e continuou. E depois dessa oferta de primícia, ele comprou uma bis, esse modelo novo, né? E o Senhor continuou abençoando ele. Mas ele deu só aquela oferta. Aqui nós não tinha som na igreja e ele... nós usava mesmo sem microfone, só mesmo normal. E ele viu isso, né? Não vou contar aqui também outras experiências e ele viu isso e eu estava pretendendo comprar uma caixa de som, mas eu não tinha condições de comprar. E ele viu que ele passando pelo irmão viu que
o rapaz que eu queria comprar, ele viu que eu queria comprar o som, mas não tá sem condições. Ele foi lá e comprou essa caixa, né? Comprou essa caixa e deu para a igreja. Foi sua oferta de primícia. E passou bem pouquinho, um mês, ele comprou essa moto, né? Só que ele também não continuou, né? Mas o Senhor abençoou ele. Outros casos aqui, tô falando na parte da finança, onde você rompe. Aí você pode dizer, irmão, mas como eu já falei, como é que eu faço isso? Como é que eu, assim, o que vai falar com você? Como eu já disse, o Senhor vai falar com você. Se você acha que a sua vida está bem financeiramente, tudo bem, né? Tudo bem. Então, esses casos que aconteceu, né? Esses casos que aconteceu. Então, a oferta de primícia, ela quebra tudo isso, né? Quebra tudo isso. E por quê? Porque o Senhor venceu, né? O Senhor venceu na cruz. O Senhor venceu. E nós temos a mente tão adâmica e muitos ensinamentos errôneos que diz, não, o Senhor já venceu, já lá na cruz, pronto. Pronto nada, irmão, pronto nada. O Senhor, sim, ele venceu. Ele liberou o acesso. Mas para nós obter água, nós precisamos que vencer. Ele o que deu a terra. Mas ele disse, para se apossar da terra tinha que vencer o gigante, né? Então o Senhor, ele venceu, né? A maldição da lei. Ele venceu, né? Glória a Deus. Isso está lá em Gálatas, capítulo 3. Em Gálatas, capítulo 3. Vamos lá, né? Deus poderoso. Gálatas, capítulo 13, versículo 13. 3:13. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Porém, Cristo, tomando-se a maldição por nós, nos livrou da maldição imposto pela lei, como diz as Escrituras, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aqui mesmo. Então, o Senhor, ele tomou essa maldição. E Jesus fez o que, irmão? Ele pegou a autoridade que Adão perdeu no jardim, para que agora nós tenhamos acesso à vida eterna. Porque o homem deu o acesso ao próprio Satanás. E agora Jesus, ele vem e vence tudo aquilo. A Bíblia diz que o reino do céu é o que? Tomado por esforço. Então o Senhor disse que nós comeremos o melhor da terra. E aí nós aprendemos que o crente tem que ser pobre, né? Não que o dinheiro tem que comandar o homem. Sim, o homem tem que comandar o dinheiro. E como nós aprendemos isso, a nossa mente assim, né? Aí você pode dizer, irmão, você está entrando pela doutrina da prosperidade. Não, irmão, só estou abrindo os seus códigos espirituais para você viver uma vida abençoada. Uma vida abençoada. E eu aprendi também errado também, né? E às vezes tem tantas pessoas que são ricas, que são humildes, e tem pessoas que são pobres e não são humildes, né? Porque ele está na cultura terrena. Se ele estiver na cultura do reino, aleluia, Deus, ele vai viver. Nós temos que viver o próprio reino aqui na terra, o reino dos céus tem que viver aqui na terra, para que nós tenhamos a vontade de governar com Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus já venceu. A palavra diz que todas as bênçãos espirituais o Senhor derramou sobre nós. Aí agora eu pergunto, por que é que nós vivemos? Justamente por isso. Então tem os códigos espirituais. Tem os códigos espirituais.
E um desses é a oferta de primícia, né? Que ele abrange nesse lado financeiro. Mas não quero falar só do financeiro, né? Agora nós vamos também pro lado... Pronto, vou trazer aqui o lado de altares de prostituição, de casamentos que não são abençoados, pessoas que vêm do segundo, terceiro casamento, pessoas que casou, sua filha também casou e separou, sua filha, sua neta, seus netos. Então tudo isso precisa de quebrar os altares. E a oferta de primícia, ela faz isso também na nossa vida, né? Para que nós venhamos engrandecer. E a oferta de primícia, irmão, é o primeiro ponto que a gente vê aqui. O Senhor estabeleceu também na lei, né? Para que cada um ofertasse com as suas primícias, né? Nós vamos ver lá em Levítico, nós vamos ver em Números, vamos ver em Provérbios, vamos ver também 1 Coríntios, que vai falar que Jesus é a primícia. Então nós vamos ver em muitos cantos, né? Mas, por exemplo, a oferta de primícia, ela derruba todo altar geracional dos nossos avós, nossos bisavós, avó, pai, né? Então, a oferta de primícia derruba isso, né? Vou contar aqui outro testemunho. Eu também não entendia muito sobre isso quando eu fiz uma oferta de primícia. Eu dei o quê? Uma moto que eu tinha. Eu tinha gastado o equivalente a uns 5 mil nessa moto. E o Senhor tocou no meu coração para eu dar essa moto. E por que fiz isso, irmão? Porque eu já vim de alguns relacionamentos e não dava certo. Eu achava que o culpado eram as parceiras que eu tinha tido lá atrás. E a influência maligna de prostituição, pornografia, etc. Vinha... Eu tinha uma vida de oração, eu tinha uma vida de jejum. Talvez eu jejuava mais do que eu jejuo agora. Talvez eu orava mais do que eu oro agora. E sempre tinha recaído. Isso tudo no começo da minha fé, irmão. Eu passei 2 anos em estado de libertação. E chegou um momento de o Senhor, ele pegar e mandar eu dar essa moto. Só que no caso eu queria vender para comprar outra. Eu entendi os princípios. Fui aprendendo muito, irmão, na marra. O Espírito Santo me ensinando. Peguei, fiz negócio com o irmão. E aí o irmão ficou de me dar R$200 por mês. Ou 250, não me lembro. E aí ele deu, acho que uma foi 2 parcelas. Aí o Senhor mandou ir lá e disse, não, eu disse, não é para receber não, é para ele. E assim eu fiz, né? Eu disse, varão, a moto é sua. Aí tudo bem, fui, deixei o documento lá e tal, e etc. Irmão, aí aquilo tudo foi passando. Aqueles sonhos, aquela opressão. Não entendi. Depois foi que eu entendi. Depois foi que eu vim entender que aquela oferta, sem eu saber, quebrou o altar de Satanás sobre a minha vida. Outras ofertas também que eu fiz também, né? Referente a essas coisas também, outras coisas, perdão, e que o Senhor foi me libertando. Hoje tem uma vida, nós somos todos falhos, né? Mas temos uma vida para... Porque é que muitos pastores eles caem em pornografia, em adultério, etc. Porque tem esse altar lá atrás. E como é que fazemos? Quebramos com oferta de primícia. Fiz tudo isso sem saber. Hoje eu sei o grau de poder que a oferta de primícia tem. E é isso que eu quero passar para você. E, irmão, a minha vida foi totalmente liberta. Hoje, isso já não me influencia mais. Por quê? Porque essa oferta de primícia derrubou esse altar que tinha na minha vida. Entendeu a proporção que tem, irmão? Vamos trazer outra aqui. Uma pessoa que tem família
pessoas na sua família que bebem, e não, você ora, busca, persevera, né? E não acontece nada. Quantos talvez aquela pessoa já não gastou com bebida, levando um altar para o demônio da bebida, né? Então, você ora, não tem êxito. Ou pessoas que já aceitou Jesus, mas depois recai na bebida de novo, porque não quebrou o altar, né? E aí nós pregamos, mas o Senhor levou tudo, e por que não se liberta? Eu vejo tantos homens, né? Prego aí, você deve dizer, irmão, mas a Bíblia, não, essa palavra ela tem poder, ela tem que entrar dentro de nós e ela sai com poder para fora, né? Às vezes, tantas pessoas em igreja não é liberta, continua recaindo. Eu digo porque eu recaí bastante vezes no começo da minha fé, mano. Caí bastante vezes. Porque essa palavra, ela ainda não era viva e eficaz. Dentro de nós. A palavra diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes não preguei sobre isso e não vi uma libertação, porque a palavra ela não tinha ganhado vida. E quando ela ganha vida, e você vai entendendo os princípios, automaticamente você vai sendo liberto. E então, é os princípios bíblicos e espiritual. Então, quando a pessoa da sua família está assim, ou até você mesmo, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor onde é que está dando errado. Eu, sem sombra de dúvida, o Senhor vai lhe levar para isso, para você fazer o que? Uma oferta de primícia, né? E como eu já falei no começo, a oferta de primícia, o Senhor vai te dizer quanto você vai quebrar aquele altar. Uma pessoa que vive na droga, tem pessoas que, tem pessoa na família que está tempos e tempo na droga, viciado, e você ora, você busca, e não acontece nada, né? Porque você não levantou uma oferta de primícia para quebrar o altar do demônio da bebida. E você vai passar tempos e tempo orando e nada acontece. Você também que passou tempos e tempos também na igreja e ainda não se libertou ainda dessas coisas. Então, irmão, ore ao Senhor. E logo é uma coisa que uma oferta de primícia, você não quer tirar o primeiro que você ganhou, aí você vai dizer logo, vou dar para pastor ladrão, mas aí o Senhor, ele, e aí às vezes tem um necessitado bem pertinho da sua casa, né? E às vezes nós somos tão arrogantes que nós dissemos logo isso. Às vezes nós preferimos chamar os outros de ladrão ou algumas coisas, e continua na mesma vida, criticando um e outro, às vezes não prospera, às vezes seu casamento está destruído, às vezes sua mulher lhe deixou ou você deixou a mulher e não consegue se firmar no casamento, botando culpa em todo mundo, e às vezes não tem coragem de fazer uma oferta de primícia para o necessitado. Aí olha logo para a igreja rouba isso, tudo. Concordo que tem muitos que faz isso, porque eles também não entenderam ainda o princípio, e outros têm um espírito de mamon e aí querem viver só com seus bens materiais, né? E aí você não quebra aquilo, às vezes continua essa vida, e que nós vemos de pessoas do segundo casamento, terceiro casamento, e às vezes não consegue se firmar porque falta às vezes tomar uma atitude e fazer isso, orar ao Senhor, né, para que o Senhor venha te dar entendimento, para que você quebre tudo isso, né, na sua vida. Isso aqui, irmão, eu quero tentar lhe ajudar você a ter uma vida ampla, uma vida abençoada, você viver na terra e viver o reino de Deus aqui na terra, né? Então, o Senhor nos chama para isso, irmão, nos chama para isso, para que nós venhamos ter uma vida totalmente abençoada e fortalecida na presença do Senhor,
né? Vamos mais aqui também, né? Aí agora o Senhor disse para Abraão que ele ia governar a cidade dos seus inimigos, né? Aí, ó, irmão. Isso que é para nós que é muito profundo, né? O Senhor vai dar as cidades dos inimigos para conosco. E às vezes nós não avançamos, né? Às vezes nós não avançamos. Essa parte aqui também eu estou pedindo ao Senhor, né, que qual é a oferta que eu vou dar porque essa parte aqui eu quero vencer aqui na rua onde eu moro, tomar essa rua por herança por o Senhor, né? As almas que estão acorrentadas na mão do inimigo, eu tomar da mão do inimigo, né? Já orei, já jejuei, agora estou só esperando o Senhor me revelar a oferta para quebrar esse altar, para o quê? Tomar essa cidade da mão do inimigo, né? Porque o Senhor diz assim, ó, ele diz a Abraão, e farei com que os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas dos céus e os grãos da areia do mar, da praia e do mar. E eles vencerão os seus inimigos. Então, às vezes até nós enchemos a igreja, mas passa um tempo a igreja desvazia, porque não derrubamos aquele altar dos nossos inimigos. Os demônios geracionais, territoriais, tronos, principado, potestade, né? Isso que derruba no mundo espiritual. Se você for no mundo espiritual, o altar é derrubado contra o altar, né? Se você for no mundo do ocultismo, o altar é derrubado contra o altar. O altar foi derrubado, foi feito um altar grande, feito outro maior, né? Então, a oferta de primícia, ela tem esse poder mesmo. A oferta de primícia tem esse poder, né? Então, isso aqui é algo profundo, algo grandioso. Algo grandioso. Você tem alguém que vive no lado do ocultismo, né? Pessoas que participam dessas coisas e ele precisa sair, não consegue sair. É uma oferta de primícias também, né? E o Senhor que vai direcionar o nosso coração, o Senhor que Ele fala, né? O quanto você vai dar nessa oferta de primícia. E se você for um servo do Senhor, mesmo servo do Senhor, que está convertido, tá? Você vai sempre continuar, porque você agradece ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Cada salário que você recebeu, você tirar a primícia para o Senhor. Então, meu irmão, tá ficando muito longo esse vídeo, mas tem tanta coisa aqui que eu poderia falar, né, sobre os altares geracional, né, e todas essas coisas. Pessoas que, como eu já falei, da bebida, eu vou trazer aqui esse exemplo. O bisavô vivia na bebida, o pai passou por filho. E aí às vezes aquela pessoa está na igreja, mas não consegue vencer porque precisa disso. Aí, mas o Senhor venceu. Nós, estou dizendo que nós aprendemos com a mentalidade humana, a mentalidade adâmica. Então nós temos que sair desse conceito humano e mergulhar dentro da palavra, a revelação correta da palavra, para você ser mais que vencedor na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Então eu vou deixar aqui os textos base, né? Para você também. Aí você vai dizer, mas isso é na antiga aliança, né? Mas eu quero deixar aqui algo para nós finalizar, né? Deuteronômio. Eu poderia mergulhar bastante, irmão, sobre isso aqui. Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia, Deus.
Isso aqui, irmão, essa revelação o Senhor me deu no dia 20 do mês 6 de 2017. Isso aqui é profundo, né? O versículo 12 diz assim, ó, 28. O Senhor te abrirá os seus bens, os seus bons tesouros, o céu o céu para dar chuva e a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomará emprestada. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Entendeu aqui, irmão? Então, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. E o Senhor, Ele ordena. Aí, e às vezes nós só vivemos que essa parte, às vezes, nós vivemos pedindo algo emprestado porque nós não estamos de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que nós não é para pedir emprestado. Mas também tem muitas pessoas muitos irmãos que têm pegado isso aqui e agora eles se tornaram tipo um agiota, né? Emprestando com juros orbitantes, né? E aqui o Senhor não está dizendo isso, mas o Senhor está dizendo que nós temos que estar abençoados e não viver nessa proporção. Aqui nessa versão é assim, ó. Deus abriu o céu, onde guarda as suas riquezas, bênção, e lhes dará chuva no tempo certo. E assim abençoará o trabalho que você fez. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomará emprestado de ninguém. O 13. Se obedeceis fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações, e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua, entendeu? Então, isso é muito maravilhoso, mas quando nós vamos ver no começo do texto, diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, vosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedeceis firmemente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedecer ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Versículo 3. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará todos muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada, e com muitos comida. Deus o abençoará em tudo o que fizeres. Quando os inimigos atacar, o Senhor Deus o destruirá na presença de vocês. Eles atacarão junto com ordem, mas fugirão para todos os lados em redores. Vou ler aqui nessa versão
Aleluia, 17. O Senhor fará que seja derrotados na tua presença os inimigos que lhes levantarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Né? Então, quando nós obedecemos o Senhor, tem todas essas conotações. É o fruto da tua colheita, é o fruto do teu gado, é o que você pega, irmão. Né? É o que vocês pegarem. E aí o Senhor não quer que você se torne cauda, mas sim que você seja um filho obediente, um filho que viva as suas promessas, né? Então ele pede, né, que o seu povo obedeça seus preceitos, seus mandamentos. Eu disse, irmão, mas aí está na lei. Irmão, mas você entenda que a igreja primitiva não foi a igreja de hábitos. A igreja primitiva foi aqui quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo da escravidão. Aqui já era um modelo da igreja, o povo peregrino em terra distante, rumo a Canaã. Hoje nós estamos rumo a Canaã celestial. As sandálias cresciam no pé, a roupa não envelhecia. E eles viviam totalmente dependendo do Senhor. Murmuravam bastante, né? Como hoje muitos murmuram, né? E se nós for olhar só por a conotação da lei, né, nós não saímos em canto nenhum. Né? Então o Senhor veio, cumpriu a lei e agora nós estamos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Mas nós poderemos desfrutar dos benefícios da graça. Né? Então, se nós vivemos os benefícios da graça, por que nós não abençoamos o Senhor? Né? Com todas bênçãos, todas ricas bênçãos que o Senhor libera sobre a nossa vida. Né? Então diz assim, ó, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Então aqui é um preceito do Senhor e ainda serve para o dia de hoje. Irmão. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Né? Então tudo isso aqui é princípio. Nós vamos ver logo em Levítico, em Êxodo, que ele estabelece que o povo de Israel traga as primícias e apresente o sacerdote. Então, qual é o primeiro princípio? Qual é o primeiro princípio? Primeiro princípio, os sacerdotes levantam as mãos. Segundo princípio, o sacerdote ele libera a linguagem, né? Profere, né? E a terceira, ele que libera as bênçãos, né? Então, isso tudo vem com a conotação de sacerdote. E hoje, quem é o nosso sacerdote, sumo sacerdote? O próprio Jesus, mano. É o próprio Jesus. Então, quando você traz essa conotação, pronto. Mas quero trazer aqui algo para meus irmãos não ficar só com essa conotação. Para nós finalizar, tá bom? Que já está muito grande, não vai dar para trazer tudo, né? Lucas 21, versículo 1, né? Para que meus irmãos venham entender aqui algo também, né? Para não ficar muito grande e para que você venha mergulhar, né? Você ter uma vida abençoada, liberta, né? Do poder das trevas. O nome do Senhor venha ser glorificado, tá bom? Aleluia, Deus. Lucas 21 diz assim, ó. Jesus estava no templo. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedinhas.
de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros daram do que estava sobrando. Porém, ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era edificante. Vou parar só por aqui. Aí você vê aqui a atitude dessa viúva pobre, né? A atitude dela. E Jesus deu testemunho dela. E aí nós somos tão egoístas. Não, eu trabalhei, conquistei, pronto, né? Mas o verdadeiro cristão, irmão, ele é semelhante a essa viúva aqui, viu? Semelhante a essa viúva. E é por isso que, para vocês dar a sua vida, a minha vida abençoada, precisa disso não. Amém, irmão? Amém. Mas talvez você tá com seu casamento destruído, talvez seus filhos estão na droga, né? Talvez você é aquela pessoa que não trata sua esposa bem. Talvez você nem oferta pela sua esposa, pela ser uma boa esposa, né? Talvez também você nem levanta uma oferta de primícia para o seu esposo, para ele ser um grande homem de Deus, né? Então isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo. Talvez o seu filho está nessas coisas e você nem faz nada por ele, né? Você vai ser assim. Então, Jesus, observando, viu os ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançou ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmão? Então nós vemos aqui só exemplo bíblico, né? Vou deixar aqui outro Provérbios 3:9. Honrar o Senhor com todo o teu bem e com as primícias de todas as tuas rendas, né? Vou deixar outra aqui para finalizar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, irmão. Espírito Santo de Deus, irmão. Então, quer ter uma vida abençoada, irmão, uma vida... Deixe com que o Senhor trabalhe, fale contigo, né? Eu não posso estabelecer nada, só estou dando um princípio bíblico. E o Senhor pode te abençoar, tirar dessa vida que você se encontra. Talvez seus filhos estão nessa vida, você também não consegue permanecer firme. Jó 1:5 diz assim: quando terminava uma roda de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado e oferecer a Deus em pensamento. Decorrendo o turno do dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava.
levantando-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nós vemos aqui um homem zeloso. Você vai dizer: mas irmão, mas o filho de Jó morreu. Permissão do Senhor, mas nós vemos aqui que o Senhor Jó tinha uma cerca ao redor da sua casa. Como foi que o Satanás entrou só por permissão do Senhor. Então, você fazendo isso, irmão, você cerca a sua casa. A sua casa fica cercada e o inimigo não consegue entrar. Então, nós vemos que e muitas vezes o inimigo ele tem acesso na nossa casa. E não é para ter, irmão. Não é para ter, é para ter guardado, né? Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, é muito conteúdo. Né? Se você sentir de Deus, ore ao Senhor para que o Senhor venha te revelar algo grandioso para que tu venha fazer uma oferta de primícia na vida de alguém, para que a tua vida venha ser abençoada. Toda maldição hereditária, né? Isso é quebrado também com a oferta de primícia, não só oração, não só jejum, mas também com isso, né? Porque o nosso Senhor Jesus, ele quebrou toda maldição com o sacrifício na cruz do Calvário. Deus deu a sua primícia, seu Filho Santo Jesus. E Caim também deu a sua primícia, já para estabelecer também todo vínculo, toda quebra, para que futuramente Eva, sua mãe, tivesse um filho chamado Sete, para vir a descendência e vir também Noé. Então isso só é revelação bíblica, é a revelação que o Senhor traz para nós no mundo espiritual, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. Quero deixar uma oração para você que vai ouvir essa pregação, né? Soberano, maravilhoso Pai, graças te dou por essa oportunidade, Pai. Pai, abençoa teus filhos, Pai. Pai, que eles venham ter um dia abençoado, fortalecido, Pai. Pai, que o Senhor venha revelar a eles, Pai. E que eles venham entender a proporção da oferta de primícias, Pai. Para que eles venham quebrar toda a barreira. Eles venham quebrar todo o vínculo familiar, demoníaco, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Graça te dou, Pai. Eu libero as bênçãos, Pai. As bênçãos que o Senhor colocou nas minhas mãos, Pai. Eu libero cada um dos teus filhos que vão assistir esse vídeo, Pai. E que o Senhor venha abençoar cada um deles, Pai. Pai, que o Senhor se revele para eles em sonhos e visões. E só o Senhor pode revelar, Pai, para eles o poder da oferta de primícia, Pai. Eu abençoo, fortaleça. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida dos teus filhos, Pai. São todas as coisas que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.